Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui de volta para mais um bate-papo, sempre trazendo pessoas especiais que têm testemunho, vida com Jesus, experiências. E nós vamos conversar um pouco com o nosso amigo Alexandre hoje, é o nosso convidado. Ele vai contar um pouco sobre a sua experiência, o seu testemunho, o que ele tem vivido com Jesus e na certa, com certeza, a vida dele, aquilo que ele já viveu e está vivendo, talvez vai servir para você em algum aspecto da sua vida, em algum momento da sua vida, talvez você já passou ou vai estar passando por situações que talvez ele já passou, e é tão interessante nós ouvirmos pessoas que já caminharam um pouco além de nós e têm aí algumas experiências, tá certo? Então convido hoje e ele aceitou o convite para bater um papo. Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. Para quem não conhece, se apresente, fala um pouquinho sobre você. Eu sou Alexandre Lucas, sou filho de Deus e é um privilégio estar aqui, Fernando. Tem quantos anos? Tenho 25 anos. 25 anos, é um menino novo ainda, rapaz. E, meu amigo, deixa eu te perguntar, a grande questão aqui que eu sempre digo e começo a perguntar aqui é como que aconteceu o encontro, o seu encontro do Alexandre com Jesus. Jesus e Alexandre, como que se deu, em que aspecto foi isso que você parou e falou assim, pera lá, existe Jesus, ele morreu na cruz por mim, eu preciso confessar esse Senhor, confessar ele como Senhor da minha vida. Com quantos anos você tinha que você teve esse entendimento que precisava confessar Jesus como Salvador da sua vida? Foi com 19 anos. Minha avó é assembleana, minha família é de berço cristão. E eu passei por um momento que o meu irmão, que era meu melhor amigo, veio pra Sinop, meu pai veio pra Sinop, eu fiquei um pouco só. Onde vocês estavam? Cuiabá. Cuiabá. Eu nasci em Cuiabá. Cuiabano. Sou cuiabano. Pé rachado. Cuiabano. Cuiabano. E aí, nesse contexto, eu reparei que eu não tinha amigos e os amigos que eu tinha eram amigos do meu irmão, na verdade. Então, eu nunca fui de ter amigos da minha idade. E aí, um dia eu... É que a história é longa, mas eu vou já direto ao ponto. Eu tinha jogado um futebol com um amigo meu e nós foi pra uma resenha. E aí eu tava no meio de uma festa, tudo. E eu sempre sonhava que um dia o meu pai ia chegar e ia colocar a maconha e o pó pra mim experimentar. Sério, cara. Porque eu fui criado num contexto onde eu fui criado com rico e com pobre. Então, eu tive alguns amigos que começaram a experimentar e eu tinha um desejo de experimentar, mas eu tinha um temor de Deus de não experimentar. Mas você não tinha contato com Jesus ainda. Eu ia todo domingo na igreja em termos assim, eu ia domingo, faltava 3. Eu ia domingo, faltava Na igreja evangélica, na Assembleia de Deus. 3. Sim. Entendi. Mas não tinha encontro. Você era só um frequentante de igreja, assim, não tinha um compromisso. Eu precisava estar lá porque... Não sei porquê, mas eu tinha que estar lá. Alguém pegava no Adeus teu... a semana. Alguém pegava no teu pé, não? Abençoar minha semana. Abençoa a tua semana. Ó, qualquer pessoa que está assistindo quer que a semana seja boa. E você ia lá como se fosse um amuleto da sorte. Vamos nessa reunião, porque indo para reunião minha semana vai ser boa. Mas você não tinha nenhum compromisso com Jesus. Não. E tinha vontade de experimentar aí as drogas aí. A verdade não é que eu tinha experimentado. Quando eu era criança, uma vez meu pai me levou em um futebol que ele jogava dia de domingo. Lembro como se fosse hoje. Eu entrei dentro do vestiário, meu pai olhou pra mim e falou bem assim, Alê, presta atenção naqueles dois homens. Um tá chegando e outro tá chegando. Um tava chegando de carro e eu tava chegando de carona. E aí nós entrou, meu pai cumprimentou os dois, tudo. Jogaram e acabou o jogo. Um foi embora de carro e o outro acendeu um cigarro de maconha e começou a fumar e começou a beber. E os dois receberam dinheiro pra jogar. E ele olhou pra mim e falou bem assim, ó, você vai decidir. Você vai querer jogar pra isso ou você vai querer ter um carro, uma casa, uma família? E assim, Ou seja, vai Você jogar, decidir seu futuro. vai ter uma grana, essa grana ou você vai investir para você mesmo, na sua vida, na sua carreira, na sua vida, ou você vai consumir tudo isso em drogas, enfim, Isso. bebidas, que seja. Você vai decidir. E aí no contexto começa a caminhar tudo.
Os meus pais se separam quando eu tenho 12 anos. Aí foi um baque pra mim. Que tudo que eu deveria ser exortado, eu não era, tá acontecendo isso porque foi separação, então não precisa exortar, é só isso por causa desse momento, mas calma. Fui morar com a minha avó. Ah, teu pai e sua mãe se separaram. É. E você não morou nem com seu pai nem com a sua mãe. Você foi morar com a sua avó. Fui morar com minha avó. Minha avó. E quem que escolheu morar com a sua avó? Você mesmo? É. Olha só. E sua avó ia na igreja. Assembleiana roxa, como diz outro. Minha avó é assembleana. Aí, nesse tempo, eu não poderia ver minha mãe com outro homem. Era a pior coisa que existia. Ao ponto de que quando eu vi uma pessoa perto dela, eu peguei um pedaço de pau, fui pra cima do cara, bati no Ciúme carro. dela. Tinha muito ciúme. Nesse contexto, depois com 17, 18 anos, meu pai e meu irmão vêm pra Sinop. E nós nunca bebeu e nunca fumou. Lá em casa, os meus irmãos não tinham isso. Meu irmão mais velho nunca... A verdade, assim, ele foi beber a primeira vez e vomitou, então nunca mais ele bebeu. Sim, não tinha esse hábito. E eu sempre falava pros meus amigos, não bebe, não fuma, não faz tatuagem. Você falava? Falava, tudo. Não faz isso. Aí chegou num contexto, quando o meu irmão foi, eu comecei a ter algumas amizades. E eu fiquei uns 6 meses em uma tabacaria só pra rolê. E de repente, quando eu fui vendo, eu comecei a experimentar o álcool. Quando eu vi a narguilha, eu praticamente estava todos os dias abrindo e fechando tabacaria. Tava quase morando lá. É. Viciado já naquele ambiente. Um contexto muito rápido, eu lembro que minha tia chegava e ainda perguntava pra mim, você tá fumando? Né? Eu falei, não, tia, ainda não bebo não, só Guaraná, eu ficava só com Guaraná. Aí de repente foi muito rápido a transição. Bum! Quando eu vi, tava todos os dias. Bebendo e fumando narguilha, fumando narguilha e tal. Aí de repente eu fui jogar um futebol, eu lembro como se fosse hoje. Joguei um futebol e um amigo meu, olha aí, vamos sair hoje. Ele jogou de tarde, né? Foi sair, que era a Smoke lá de Cuiabá. Eu entrei assim, tinha um camarote em cima. E tinha um MC que eu cantava muito ele, todos os dias. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei assim. E esse meu amigo que tava comigo, eu não sabia que ele usava droga. Ele usou droga, eu falei, vixi, tô usando droga. E aí era o contexto de todo mundo, assim, ao contrário do que eu conhecia, assim, mas eram amigos próximos de futebol. Uhum. E a droga começou a passar mão em mão, assim. Aí eu falei assim, cara, tem uma frase, se você fala, eu considero 100% do inimigo, que é, eu não dependo de ninguém. Era a frase que eu mais falava. E essa frase pra mim é de Satanás purinho. Quando você vê uma pessoa falando assim, eu não dependo de ninguém. E aí eu não dependo de ninguém pra comprar minha roupa, pagar minhas coisas, então... Autossuficiente. Autossuficiente. A droga veio passando, eu falei assim, cara, eu não dependo de ninguém, hoje eu vou experimentar. E aí, cara, foi passando 1, 2, 3. E eles só foi passando, ninguém me forçou nada, só me colocou assim, eu peguei. Quando eu peguei assim, parece que eles deram um passo pra frente e viraram as costas, todo mundo. Falei, cara, ninguém aqui me conhece. Eu vou experimentar e eu vou saber a sensação como que é. Aí, cara, esse dia mudou minha vida. Você usou, daí? Não. Você não usou? Eu tava com a droga assim, aí eu olhei assim pra ela. Aí eu escutei uma voz. Fecha os olhos e abaixa a cabeça. E eu no meio do lugar mais hostil assim do que eu poderia viver. Eu fechei os olhos e abaixei a cabeça. Filho, eu não te chamei pra estar aqui. Hoje eu abro seus olhos e seus ouvidos. Cara. Aí, cara, no mesmo momento que eu fiz assim, um negócio de fogo assim, que os MC quando entra, sai, tchá! E ele começou a cantar, pá, todo mundo gravando tudo.
Eu fiz assim. Cara, eu comecei a olhar assim, fiquei meio paralisado. Olhou no ambiente. A voz eu nunca tinha escutado. Voz, e música torando. Aí ele começou a cantar e eu comecei a prestar atenção na letra. Eu prestando atenção na letra, eu falei, cara, não faz sentido, aí. Minha família não criou eu pra isso. E era a música que eu mais cantava. Tô planejando ficar rico esse ano. Vou fazer minha vida melhorar se tudo der errado. Que ele tava falando de roubar carro forte. Se der errado, vai parar na prisão. Eu, cara, minha família não criou pra mim ser ladrão. Ver a consciência daquilo que você estava cantando e Na você hora. teve a percepção que a música não prestava. Na hora. Aí eu peguei assim a droga e devolvi. Aí, Fernando. Aí acabou comigo, cara. Nunca mais minha vida foi a mesma. Aí eu entreguei assim, e tudo. Aí eu comecei a olhar as pessoas do meu redor. Era só pessoas que. Os caras que roubavam essas coisas. E vai. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? E eu olhava pra baixo, todo mundo e vai. Eu lembro que eu saí assim, demorei a raciocinar tudo que tava acontecendo, que na hora eu fiquei paralisado. Cara, não faz sentido eu estar aqui. Não faz sentido. E aí foi aquela. Eu sabia que eu tinha que voltar. Ir pra Cristo. Só que eu não tinha força. Eu não tinha força, eu tava sem força. Eu saí dali e tudo, fui pra casa do meu amigo, nós dormimos lá. Eu lembro que depois dali nós fomos pra casa de outra pessoa, de dessas pessoas. Eu cheguei no momento que o pessoal tava usando droga ainda, só que eu não tava mais nada. Cortou meu rolê. Aí teve uma hora, eu jogava futebol todo dia e bebia, então eu era muito mais magro e só era capa. Eu lembro que eu levantei minha camisa assim uma hora, eu falei assim, cara, se a polícia entrar aqui, acabou, eu não sei onde tá nada e vou matar junto. eu. Vou matar eu, porque vai bater em mim até... Você contar alguma coisa. não sei de nada. E aí, Fernando, foi todo dia eu chorando. Chorando no meu quarto. E a presença dele vinha. E eu lembro até hoje as minhas orações. Deus, o que você quer comigo, cara? O que você quer comigo? Não tenho nada, cara. O que você quer comigo? E desde criança eu já tinha chamado. Desde criança eu já sabia, só que eu falava, quando eu ficar velho, eu vou pra Cristo, eu vou pro céu e é nóis. Esperar um pouco aí, curtir um pouco a vida. Literalmente o que acontece hoje. Tinha uma amiga da minha avó, porque profetizar dentro da igreja é graça, tudo, mas ela sempre me olhava assim, Fernanda, ela era aquelas mulheres que fazia pão de amassar. A Ana, ela tá no céu. E ela olhava, ela era a cozinheira do grande templo, irmão. A cozinheira daquelas 23 mil pessoas, ela era a líder. Ela olhava pra mim assim. A mão dela era desse tamanho, né? Ela batia nas minhas costas. Quando eu era criança. Você vai ser um homem de Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Lembro como se fosse hoje, cara. Hoje ela não tá aqui, mas ela tá vendo lá de cima, tá? Ela batia, você vai ser um homem de Deus. Eu saí. Toda vez que ela me parava, você vai ser um homem de Deus, cara. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Aí, cara, eu fiquei 6 meses assim, chorando, Deus, por que você quer... O que você quer comigo? Eu não tenho nada, cara. Eu não tenho nada. Aí lembro que um dia eu falei assim, cara, eu vou pra Sinop. Meu irmão já tava organizando as coisas aqui, meu irmão veio sozinho. E eu falei, eu vou pra Sinop, cara. Eu vou voltar a morar com a minha mãe. Ficar pelo menos uns 2 meses com a minha mãe, porque como eu tinha saído, tinha contato, mas assim, a casa da minha mãe era numa rua, minha avó era na outra, então todo dia nós se encontrava. Era no mesmo bairro. Só que minha mãe, meus pais vendeu as casas depois da separação, meu pai torrou tudo. Minha mãe comprou uma casa no final de Cuiabá, que era no Parque Cuiabá, no Santa Terezinha. Eu falei, cara, eu vou morar com a minha mãe, por quê?
porque eu amo ela. E eu preciso relatar isso, porque quando eu for pra Sinop, eu vou casar e não vou mais morar com a minha mãe, não vai ter mais essa intimidade de filho. Sim. Só que nessa que foi pra ficar tipo 32 meses, eu conheci um amigo meu. E ele era meio playboy, ele é playboyzinho, ele fazia festa. E ele era, nós sempre conhecemos ele de criança, que era do futebol, e aí, cara, eu comecei a conversar com ele. Cuiabá ainda. Cuiabá. Conversando com ele, tudo. E eu comecei a ser amigo dele. Eu comecei a ir de novo. Comecei a sair. Cachaça, tá, vai. Aí tinha um amigo meu que postou que ele fazia célula na casa dele. E nesse que postou, eu tava trabalhando com meu primo de entregador. Eu encontrei ele no shopping. E vocês fazem célula lá na sua casa, né? Me convida. Porque eu tava fraco, mas eu precisava de alguém, eu precisava entrar nesse meio. Me convida. Beleza. Aí ele pegou, meu contato, que nós só tinha Instagram, beleza. Ele não me convidou. Aí eu chamei ele. Não, onde que é? Eu quero ir. Olha só. Eu quero ir. Você tá com mais interesse do que a pessoa. Eu sabia que eu tinha que voltar, só que eu tava sem força, eu tava engateando. Precisando de gente ali ajudando. E aí ele me mandou a localização, eu fui. Aí tinha uma... Você conhece Cuiabá? Um pouco. Um pouco. Tinha uma mulher que era da Morada do Ouro. CPA. CPA. E o Parque Cuiabá é do outro lado. Essa mulher era da Sara Nossa Terra. Ela começou a sair da casa dela pra fazer célula lá no Parque Cuiabá. E esse meu amigo mudou mais pra próximo de mim, que é um bairro do lado. E nós começávamos a fazer. Aí lembro uma vez, 2 vezes. E eu todo dia, quando tinha, eu falava assim, cara, essa mulher tinha que fazer o apelo de aceitar Jesus. Ela não faz. E eu bravo. Faz assim, eu quero voltar e assim, quero voltar assim. Beleza. E ela nunca fazia. E eu lembro que quando ela atravessava, Fernando. Levava a palavra 1h30, 1 hora. Nós comíamos. E começou a sair. Ela saía, nós ligávamos. Aí uns amigos nossos vinham. No mesmo local, que era a cela, tinha uísque e narguilé depois de meia hora. A música que era Entrar na minha casa, de repente já mudava pro funk. Você tá vivendo uma guerra, então, entre a carne e o espírito ali. Aí, cara, foi uma vez, 2, 3, e toda vez ela vinha, acontecia. Mas a palavra tava penetrando, a palavra tava enchendo. Aí eu lembro que tive um encontro com Deus, eu cheguei no meu primo, porque o encontro começa na sexta. Então você tem que faltar no sábado, 99% das pessoas faltam ou pede um... Liberação pro patrão e tal. E eu fui no meu primo, vai ter encontro com Deus, assim, assim, assim. E eu quero ir, ele falou, olha, infelizmente eu não consigo te liberar. Porque não tem outro e vai assim. Aí eu, tá tudo bem, eu não vou passar por cima dele. Não vou. Mas na próxima eu vou. E esse meu amigo foi. Ele foi tudo, ele voltou tudo. Eu lembro que teve depois uma cela, voltou assim. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Teve a cela, saiu. Aí tinha um isoporzinho, né? Mas tava eu peguei o gelo assim e comecei a me servir. Ele chegou e eu comecei a servir ele. Aí quando eu coloquei o uísque assim nele, ele olhou pra mim. Ale, deixa eu te falar, hoje vai ser a primeira vez que eu bebo depois do meu batismo. Naquela hora ali eu falei, eu tô 100% Satanás. Porque você me lembra, sabe? Ou você tá em Cristo, ou você tá... E aí, cara, eu falei assim, cara, eu tô sendo muito usado por Satanás. Não é possível, cara. Eu coloquei assim... Eu falei, não, cara, você não pode não, aí. Ele vai começando. E teve um encontro com Deus, cara, teve o outro. E nesse, meu amigo tinha uma festa numa quinta, o encontraram na sexta. E eu fiz um voto com o senhor. E eu participava de todo o rolê, de distribuição, pra todo mundo nessa festa. Vai.
cara, eu fiz um voto. Falei assim, ó, eu vou nesse encontro. E aí eu nunca mais vou beber, nunca mais vou fumar. E eu não tinha ido na igreja, acho que eu tinha uma vez, eu nem tinha ido nenhuma vez na igreja. Acho que fui só uma vez nessa igreja da Sara Nossa Terra, era só a cela. Que o encontro era dessa igreja, da Sara Nossa Terra. É. Uhum. E aí... eu fiz... na quinta tava embriagado. Na quinta-feira tava embriagado nessa festa, chapado. Chegou na sexta, meu amigo liga pra mim. Ale, hoje é meu aniversário. E nós vai comemorar lá na Musiva. E todas as meninas vai estar. É nóis, só vem. Eu olhei assim, rapaz. Mas aí no mesmo momento eu, pai, desculpa. Eu fiz um compromisso e hoje minha vida vai mudar, assim. Eu não vou conseguir, mas parabéns. E ele, Ale, eu te amo, tamo junto, pode ir lá. Aí eu fui pro encontro com Deus, cara, sem saber o que era encontro com Deus. Aí, cara, primeiro dia, pá. Segundo dia, pá. Lembro como fosse hoje, tem o negócio da cartinha, né? Ah, e tem uma parte do encontro com Deus que foi também muito massa. Que um homem veio orando por todo mundo e botando a mão, né? E todo mundo começou a cair, uns estavam se manifestando, pá. E eu aqui. Tá vindo. Eu vou me manifestar, eu vou me manifestar. Aí ele botou a mão. Buf! Aí ele tirou. Aí acabou. E o cara foi entrando dentro do carro. Aí eu fui até no carro dele. Ué, todo mundo caiu, eu não caí. Aí ele olhou pra mim. Deus não quis. Cara, eu tava vindo ali, como que não vou ter os três? Tem que se manifestar. Era uma parte de quebra de maldição, digamos assim, de libertação. Era esse momento. Era esse momento. Aí você falou, tô fazendo cagada aí. Não tem como, né? Eu devo estar com alguma coisa no couro aí. Aí ele orou com todo mundo, uns caíram, manifestaram alguma coisa ali e tal. Pra quem tá assistindo, às vezes, né, não vai... Bom, alguns tá compreendendo, outros não, mas enfim. Então existe um momento ali de oração e aí não aconteceu nada com você. Aí o segundo ponto foi... todos os pontos ali foi quebrantamento, mas o da carta, cara. Eu tava assim no chão, chorando. E as cartas olhando. De repente começa um vulto branco. Com lágrimas assim, eu só vi o vulto branco. E eu... tinha entendimento já. Quem tá com esse jalecão branco é pra se batizar. E nessa chácara é estilo Paniol que nós temos. Só que lá tinha um lago muito grandão. E a igreja, o batismo dela, tipo, todo domingo vai as pessoas pra lá pra se batizar. E aí eu não sabia. Aí eu chamei a líder que fazia. Eles vão se batizar? Aí, cara, ela falou sim. Aí eu quero me batizar. Não tem mais pra onde eu voltar. Você já tinha feito um encontro com Deus e daí decidiu pro batismo também. Tá todo mundo lá se batizando, eu falei, eu quero me batizar. Ela falou, Lê, você sabe que você já tem entendimento, né? Então, se você quiser, você pode se batizar. Ela só me deu uma ficha, eu preenchi. Sim. Eu batizei com uma camisa branca com uma caveira, cara. É o que tinha. É o que tinha, tava com ela. Aí eu me batizei, depois de 10 dias meu irmão liga pra mim. Ale, amanhã você começa a trabalhar em Sinop. E aí eu fui... era tipo 4 horas da tarde, eu fui correndo pra arrumar minhas coisas pra vir, né? Eu lembro até hoje, ela olhou pra mim. Ale, logo agora que você se afirmou, você vai, cara. Imagina um líder, ela falou assim, que Satanás tá furioso, tá tirando ele de perto pra levar no contexto. Esses 19 anos, Fernando, não é comparado a 6 anos que eu vivi com Cristo.
Aí depois, cara, é vida. Nunca imaginei estar vivendo o que eu tô vivendo hoje no Evangelho. E você veio pra Sinop e continuou frequentando a igreja, enfim, Eu vim normal. pra Sinop, eu fui numa Assembleia de Deus uma vez, duas vezes. Fui numa Batista. Aí uma vez meu primo já tinha falado, ali tem essa igreja aqui, tem muitos jovens, assim. Só que tinha um arco na frente escrito Presbiteriano Renovado. E eu olhei assim e falei, rapaz, aqui não faz sentido eu estar aqui, não, esse trem aqui da igreja não. Eu assim, né? Aí minha cunhada, vai lá, Ali, assim. Aí eu fui um dia, só que tava muito lotada a frente da igreja. Muita gente ficando ali na frente. Eu fiquei com vergonha de entrar, cara. Sou bem vergonhoso. Aí eu falei, não vou entrar não. Passei com o carro, voltei. Fui embora pra minha casa. Aí no outro sábado eu fui. Conseguiu entrar? Eu entrei. Sentei lá no último banco. Pregou tudo. Eu comecei a ir todo final de semana minha No cunhada. sabadão, no Aliança. Minha cunhada fala, você tem que ficar até o final, as pessoas saem pro rolê, eles vão comer, vai ter comunhão, você vai junto, você precisa ter amigos. E cara. Demorou um tempinho. Aí eu tava de joelho, passou um menino chamado Caleb, tocou em mim, eu só olhei assim pra ele. Eu falei, esse aqui nunca mais me cumprimenta. Tava de joelho, o cara veio me tocar em mim, tô orando, varão, calma. Aí, Sistemático, né? Ô, cara sistemático. Chato. Aí, cara, Deus me apresentou algumas pessoas que foram fundamentais na minha vida. Caleb é um irmão pra mim hoje. Que bem. Mais do que um amigo, ele é um irmão. Caminhar sozinho não faz sentido, né? tem que ter gente junto, né? Tem que ter pessoas ali. Aí, minha experiência com Cristo foi essa e foi radical, Fernando. Então, o teu aspecto que você teve de fato encontro com Deus, logicamente teve essas experiências ali que você contou, mas o que deu uma virada de chave grande na sua vida foi o encontro com Deus, então. O encontro com Deus, ele selou aquilo que já estava acontecendo na sua vida já. Isso. Os 3 dias ali do encontro foi impactante na sua vida. Sim, é que teve vários momentos que foi impactante. Uma delas foi que eu comecei a frequentar a igreja e muita gente tava batendo nas minhas costas falando muitas coisas. Nada que ela estava falando não é que ela estava errada. Só que um dia eu entrei no meu quarto, na minha oração, eu falei, Deus, o Senhor é Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão, e o Senhor é o Deus da minha avó. Eu não tenho comunhão contigo. Eu quero ter comunhão contigo. Eu fiz essa oração. Eu quero ter uma oração. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero ter relacionamento contigo. Aí, cara, eu conheci o Deus da minha avó, o Deus de Isaac, de Jacó. Aí, cara, ele se apresentou como Deus Emanuel pra mim. Amém, amém. Aí, depois disso, eu lembro, começou a caminhada e eu falo muito, cara. Só que se você fala muito e você não tem conteúdo, é 2 segundos, as pessoas vão olhar pra você. Tchau. Sim. E onde eu tava andando, o pessoal só falava de Bíblia e de livro cristão. Eu tinha me convertido e eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Os meus pais não são leitores. Sim, sim. Aí, meu amigo, eu falei, Deus, vai ter oração daqui a pouco. Todo mundo vai orar e vai ter versículo pra falar. Eu não sei. Li a Bíblia assim, pá. Eu comecei a orar, Deus, o que vai ser falado naquela oração do sábado lá? Fala comigo aqui pra me falar algo lá. Fala comigo aqui algo. E começou. De repente, eu li isso aqui, né? Vai ser de... Aí, cara, lembro uma vez também que foi muito impactante na minha vida. Que Deus fez muitas coisas na minha vida, assim, foi muito rápido o meu processo. Quando eu falo rápido, não é que foi de dia pra noite, mas uma construção. Então eu liberei muito perdão, eu tava no culto e Deus, você precisa voltar em Cuiabá e liberar perdão. Mas Deus, eu já liberei perdão, tava lá antes das águas do batismo e falei que todo mundo tá perdoado, tudo que eu ofendi, todas aquelas pessoas que me ofenderam, tá perdoado. E Deus, tal pessoa você vai ter que abraçar, apertar na mão e pedir perdão.
Eu lembro até hoje o Renan pregando. Renan, eu amo essa vida. Ele pegando. Tem gente aqui que era pra estar mais maduro, mas ainda tá no leite. Era pra estar comendo comida sólida, mas ainda tá no leite. Por falta de não liberar perdão. E vai. Eu lembro que eu tava na porta, porque o acolhimento, a recepção ficava duas na porta e um lá na outra porta. Eu não sei o que eu tava fazendo naquela porta lá. Né? Eu lembro que eu saí assim, segurando as cadeiras, porque eu ia cair assim, sentei. Deus, eu não consigo liberar perdão. Eu não consigo. Aconteceu isso, você sabe, eu não consigo, eu não tenho força pra liberar perdão. Tinha muitas pessoas pra liberar perdão? Tive algumas, mas essa pessoa foi específica. Eu não tenho força, tudo. Aí eu falei assim, Deus, é hoje. Hoje eu vou pra Cuiabá. Eu saí de lá. Eu fui pra casa de uma pessoa que eu tava de carona. Aí quando eu tô de carona, eu não falo pra pessoa ir embora porque eu tô de carona. A pessoa, quando for, eu vou. Na hora dela. Aí ela me deixou em casa. Quando ela deixou em casa, eu peguei o carro. Eu peguei o carro e fui pra rodoviária. Comprei minha passagem. Era 3 horas da manhã. E partiu. Eu dormi, cara. Meu celular não despertou. Eu perdi, assim. Aí eu acordei 5 e pouco da manhã. E perdeu o busão. Cara, esse inimigo tá forte, hein? Falava desse jeito. Eu corri na rodoviária. Nossa, eu perdi o ônibus. Qual que é o primeiro ônibus indo pra Cuiabá? Eu tô nele. Eu vim, ela ligou. Tá saindo um ônibus agora. Voltei. Os flamenguistas nunca vão esquecer desse dia. Era a final de Liverpool e Flamengo. E todo mundo lá dentro do ônibus escutando o jogo. E eu chorando com a minha língua travada no céu da boca. O que você tá fazendo comigo, Deus? Você tava com uma guerra com o Senhor sempre, né? Você tá fazendo comigo, cara? E eu lembro que essa pessoa, eu não tinha tanta briga com ela que ao ponto eu falei assim, essa pessoa não entra mais na casa da minha avó. E se ela entrar, nós vai brigar aqui. Entendi. E eu era desse tamanho, não aguentava um tapa, mas achava que era... Tinha fechado o coração em relação à pessoa. E aí eu ligo pra minha prima, cara. Que era namorada da minha prima. É noivo, casado já. Aí eu ligo pra minha prima. Cicrano. Tem como você levar ele lá na casa da avó? Assim, quero falar com ele. Não. Se você quiser, tô aqui na casa da tia. Se você quiser vir. E essa tia também tava... Falei que eu não ia pisar mais na casa dela. Tretado. Porque uma vez ela fez aniversário e ela não me convidou. Por quê? Ela ama minha prima. Ela ama também eu. Só que aí ela falou assim, se eu chamar ela e ele for, ela não pode levar o esposo. Tretado com você. Então ela foi sábia. Levou um e não levou outro. Eu falei assim, nunca mais ando na casa dela. Ficou chateado com ela também. Então tinha 2 pessoas pra liberar perdão numa cacetada só. E aí eu desci, fiquei na casa da minha avó e fui descendo de a pé. Falando com Deus, não consigo, minha perna tremendo, blá 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 blá. E aí eu entrei na porta assim e ele tava fazendo um hambúrguer lá. Eu olhei assim pra ele, cara, minha tia é assembleana, cara. Na hora que ela me viu, ela já sabia que tava acontecendo. Deus tocou no coração desse menino pra vir aí. E ela, aí eu preciso falar com o Everton ali. Quero liberar perdão pra você, assim, das palavras que eu liberei, assim. Aí ele, tá perdoado? Ah, só virei. Quando eu comecei a dar o primeiro passo, Espírito Santo, abraçar e apertar na mão. Falei, não acredito. Bem específico. Aí eu fui, mas eu preciso mais uma coisa, cara, eu preciso te abraçar. Tô aqui, e ele, a faca na mão, eu falei, vixe, vai dar ruim isso aí. E aí, Fernando, eu subi assim, ele, puf, aí eu abracei. Quando eu abracei, cara, foi um peso que eu nem sabia o que Saiu carregar. dos ombros o peso, né? Buf! Aí, cara, minha vida mudou. Você que tá assistindo, cara, é poderoso o perdão. A maturidade não tá naquele que perdoa, mas aquele que pede. A maturidade não tá naquele, Fernando, que perdoa, mas aquele que vai direto da pessoa e pede o perdão. Então, eu fui. Dali, cara, eu voltei andando, pulando. Falei, cara, eu tô muito leve, tô pulando. Aí eu desci, outras coisas que também difícil que foi sair foi a mentira, cara. Eu tinha muita mentirinha. Eu lembro que eu tava dentro do ônibus, assim. Pessoal, tô chegando, Cuspão. De repente, não, eu tô aqui em Cuiabá. Aí de repente todo mundo foi, saiu, eu cheguei com Cuspão, cara.
fiquei muito mal, assim. Tem algumas coisas que É Deus porque eu tava em processo de santificação, né? Sim, Então, sim. cada dia é um pouco indicado. Mas a tua experiência é a experiência que alguém que está assistindo ou já passou ou está passando, né? Primeiro de ter um encontro com o Senhor e essa dificuldade de se manter na presença de Deus, ou seja, você teve uma experiência, ouviu uma voz, mesmo assim ainda as amizades e a falta dos verdadeiros amigos te levou um pouco para longe do Senhor ali, você voltou como filho pródigo, né? Voltou ali a comer da lavagem dos porcos, digamos assim. Você estava ali num ambiente mais hostil, né? Aí depois, com esse outro convite aí do encontro com Deus e da célula, que era meia célula e meio rolê da bagunça ali, mas, enfim, aconteceu de ir para o encontro com Deus. E lá no encontro você teve a vida transformada e automaticamente o Senhor vai moldando e requerendo algumas coisas, como o perdão, né? Então quem está assistindo, de fato, talvez na sua vida tenha alguém que você precisa liberar perdão para essa pessoa, né? E às vezes não é nem você que fez algo, talvez é a pessoa que fez. E ela teria que vir até você e ela teria que liberar perdão sobre você, porque foi ela que fez, talvez. Mas nesse aspecto, ou seja, nessa briga, nessa guerra, não é quem tem razão, é ser feliz. E quem é feliz é aquele que vai. Mesmo que quem teria que pedir perdão era outra pessoa. Sim. E você decide, já aconteceu isso comigo. Eu decido ir até aquela pessoa e liberar perdão sobre a vida dela, indiferente se a culpa foi minha ou foi dela. Porque daí a gente mata aquela história, cancela aquilo ali, e no mundo espiritual existe essa desconexão, essa ruptura dessa guerra, dessa briga ali entre um e o outro, né? Porque você está brigado com alguém, você está desejando mal para ela, você não quer nem ver ela mais, você, sabe? E aí quando você libera perdão, rapaz, algo poderoso acontece. E a grande experiência do perdão, é uma explicação que eu sempre dou quando falo sobre isso, é o famoso ferro de passar roupa, né? Você tira o ferro da tomada, depois de quente, ele continua quente. E aí ele vai esfriando. Porque o perdão não é um sentimento, não é assim, desejo perdoar a pessoa, estou com um desejo muito grande de liberar perdão para ela. É uma decisão. Você toma uma decisão e você vai. Foi o que você fez. Saiu de Sinop, pegou um ônibus e foi para Cuiabá. E tinha algo que eu queria falar agora. Sobre perdão também? São várias maneiras de perdão, né? Porque cada um, o Espírito Santo vai falando de uma forma. Comigo foi abraçar e tocar na mão. Eu era obrigado a fazer isso. Sim. Mas Era uma direção, né? Mas eu já liberei perdão. Antes de você também liberar perdão pra pessoa, você tem que chegar diante de Deus e tá resolvido. Porque se você for liberar perdão e tentar convencer a outra de que ela tá certa ou tá errado, não resolve. Não vai resolver. Não. O perdão é pra finalizar. Primeiro é diante de Deus. Sim. E se quando você tiver já resolvido com Deus, você chega diante da pessoa e libera perdão. Independente do que ela vai falar ou não. Exatamente. A sua parte você deve fazer. Muito bom, é isso mesmo. Eu creio nisso. Eu lembro da minha mãe, cara. Eu tava numa vigília, o Caio é profeta. Caio, irmão do Caleb. E toda vez ele falava bem assim, tem alguém aqui que era pra estar mais profundo de Deus, mas por falta de perdão não está. Eu lembro que tava numa vigília aí, ele falando, eu falei, não, de novo, eu não. Já liberei perdão e tudo. Aí o Espírito Santo, minha mãe. Também tinha alguma coisa ali ainda pra liberar. Minha mãe. E aí era tipo 3 horas da manhã, minha mãe ia estar dormindo lá em Cuiabá, ela mora em Cuiabá. E eu, Senhor, hoje eu não libero. Eu tô liberando perdão a uma mulher, o homem que quiser casar com a minha mãe, eu apoio, que te ama de todo o coração e que ama ela. Quero liberar perdão, porque eu não aceitava minha mãe com homem mais nenhum. Aí eu falei assim, amanhã, primeiro horário, quando eu acordar, eu pego meu telefone e ligo pra minha mãe. E nesse dia, Fernando, foi crucial porque eu sou um pouco assembleante. E aí eu levantei, cara, parecia uma pena. Tava pulando e rodando, correndo. E foi um dia que mais eu fui tomado assim, pelo Espírito Santo. E eu lembro que o Caleb tava passando por algo. O Caleb sempre vai estar no rolê. E aí eu peguei ele aqui assim, nós começamos a andar, cara. Eu comecei a dizer algo assim que era o Espírito Santo falando, nada que eu tinha... O Espírito Santo falando, aí de repente o Caleb caiu.
Aí, cara, Deus veio assim. Deus tava ali no cabide. Deus fez muitas coisas. Lembro a primeira vez que eu tive a visitação de Deus, Fernando, na minha casa. Tava no meio da grama. Se você tá perguntando quando você já teve a visitação de Deus, uma das coisas que eu falo é: vai ser o pior dia da sua vida e o melhor dia da sua vida. Porque é terrível e glorioso quando você entra no Santo dos Santos. Porque até você entrar dá um medo. Lembro que eu tava na grama, tava olhando assim, de repente a presença de Deus começou a vir. Eu olhei pro céu. Era como se fosse uma prensa, Fernando. Não sei como que eu posso explicar, mas Deus começou a me espremer assim. Eu comecei a cair no chão, eu comecei a me distorcer. Ele tocando assim, ele me distorcendo, me amassando assim, Deus. Me amassando assim, eu falei, ai, não aguento. E ele amassando. Aí eu comecei a ter várias visitações assim no meu secreto. Eu ia orar, saía do meu serviço na hora do almoço, eu ia e chapava dentro de casa, ao ponto de tava orando, caía sozinho, ninguém botava a mão em mim. Um monte de vezes, cara. Eu amo esse lugar. Cheio da presença. E Deus vinha, cara. Deus vinha me matando, tá? E eu tinha umas dores que eu vou falar pra você, que essas dores é tenebrosas. E aí Deus começou, cara, acho que a mais loucura do evangelho é você entender que você pode ter comunhão com Deus Santo e Ele tá tendo comunhão com você. E eu comecei, ter algumas pessoas começou. Eu lembro minha tia Maria, cara. Tia, eu te amo demais. Ela falava assim: Alexandre, você tá jejuando? Deixa eu te falar, jejua pelo menos 2 horas por dia, cara. O Senhor aceita se você fazer de todo o seu coração. Começa jejuando 2 horas por dia. E eu nem sabia que era jejum. Ela tá te motivando ali a experimentar o jejum. E aí eu fiz um jejum até meio-dia e não morri, cara. E eu conheci alguém que fez jejum até meio-dia. Aí depois, quando eu fiz até meio-dia, eu conheci alguém que fazia até às 18. E eu comecei a fazer. Eu falei, cara, eu não tô morrendo. Aí quando você conhece alguém que faz até às 18, você conhece alguém que fez 24 horas. E eu comecei a jejuar, cara. Minha tia começou, sabe como? Começa com 2 horas, cara. E aí foi... Se você não tem uma prática de jejum, começa com 2 horas, mas faça de todo o coração, o Senhor aceita. Talvez você está fazendo com muitas horas, mas seu coração não está no lugar certo. Não importa. Mas você fazer 2 horas, cara, Ele recebe. E aí eu fui conhecendo, de repente foi para 21 dias, jejum de Daniel. 40 dias, 40 dias, existe gente que jejua 40 dias. Mas Deus dá graça. Jejum é um meio de graça. Ninguém consegue jejuar se não for pela graça de Deus. Jejum é um meio de graça. E se você não tem essa graça, pede ao Senhor que Ele te dá. Jejum é meio de graça. Você que teve toda essa experiência, então, né? Aceitou Jesus, batizou até com uma camisa de caveira, sei lá do que você estava vestindo na época, mas decidiu. As pessoas às vezes querem que tudo fique muito, muito certinho, muito arrumadinho para ir para Jesus. Aquela questão, só vou para Jesus, talvez frequentou um culto lá, teve um apelo, né? E as pessoas às vezes, o apelo fica tão simplório às vezes, que as pessoas estão tão acostumadas com o apelo que esquece que um visitante, talvez descrente, talvez não sabe o que é esse apelo, o que é aceitar Jesus, né? Por exemplo, eu creio que a gente tem que ter mais cuidado com isso e, logicamente, quem convence é o Espírito Santo, logicamente, é o Espírito Santo que convence. Mas confessar o Senhor Jesus, então tem muitas pessoas, Alexandre, talvez você conhece ou conheceu, ou o que você diria? Eu quero deixar tudo certinho, a pessoa quer primeiro consertar a sua vida para depois aceitar Jesus. E quem vai consertar a vida dela é Jesus. Então primeiro ela vai para Jesus e Jesus ajuda ela a consertar a sua vida, né? Qual que é o teu conselho para quem está querendo Jesus, mas está, vou esperar isso, vou esperar aquilo, o cara que fuma quer deixar de fumar, o cara que bebe quer primeiro parar de beber, o cara que usa droga quer deixar de usar droga primeiro, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda do Senhor. Qual que é o teu conselho? Você não vai conseguir. Eu não consegui. Eu achei que quando eu tivesse resolvido tudo, eu conseguiria chegar diante de Cristo.
E deixa eu te falar, quanto mais você tentar se limpar, mais sujo você vai ficar. É como sua mão tá cheia de lama e você olha pra sua roupa branca e só tem um pinguinho. E você vai querer limpar e começa. E você vai se embriagando cada dia mais. Tem uma coisa que é... Você só é santificado, limpo e fortalecido diante de Deus. Eu demorei muito tempo pra me saber isso, cara. Eu demorei muito tempo ao ponto, falei, cara, é que, deixa eu contar algo. Quando eu me batizei, eu fiquei 6 meses, praticamente, sem falar pra ninguém que eu era batizado. Os meus pais soube porque as pessoas mandou mensagem pra ele, escrever a carta e eles viram a foto. Mas eu não postei foto de que eu era batizado nas minhas redes sociais. Eu não falei pra ninguém que eu era batizado. Eu não falei porque eu tinha medo. Claro que eu tava recém-convertido, eu não tinha muita noção. Mas o que é? Eu tinha amigos que se convertia, ficava 6 meses no reteté pulando. E depois, tchau. E depois virava... Pior. 7 vezes pior. Eu falava, cara, Deus, quando eu me converter, cara, eu preciso do Senhor. Eu preciso, cara. Eu preciso de ti, porque sem ti eu já sou ruim. Pior ainda, cara. E aí Deus me firma, me dê palavras, assim, eu preciso estar na rocha, mas eu ainda não tô, assim, firme. Então eu não conseguia ficar falando pros outros que eu era cristão. Porque eu tinha testemunho dentro da minha casa. Ali, mais do que falas, vive o evangelho, cara. Verdade. Vive o evangelho. Eu lá orava, tinha uns amigos meus, de repente eles se desviavam, cara. Eu falava, cara, eu não quero ser um desses. Eu não quero ser um desses que se desvia. Eu não quero. Se eu for pra aceitar Jesus, cara, vai ser Jesus e é Ele. Então, chega diante de Cristo e fala, eu tô assim, assim, assim. E deixa que Ele te limpa. Não tenta se limpar, não. A palavra do Senhor diz que sem mim nada podeis fazer, né? João 15, né? Deve ser. Sem mim nada podeis fazer. A palavra diz isso. Então, sem Ele nós não conseguimos nada. Não conseguimos viver uma vida plena, uma vida feliz. Não conseguimos nada. Porque, de fato, nós somos aquele galho que tem que estar enxertado na videira, né? Nós somos aquele ramo que tem que estar conectado, recebendo a seiva, o nutriente. E, às vezes, nós somos aqueles autossuficientes, né? Queremos ser por nós mesmos e viver a nossa própria vida, do nosso jeito, da nossa maneira e sem estar conectado com Jesus. Então, para quem está assistindo é o seguinte, querido, se conecte com Jesus, entregue sua vida a Ele, sabe? Entregue todo o seu coração a Ele e Ele vai, ao longo da caminhada, te curando, te sarando, te limpando, te moldando, melhorando cada dia mais em todos os aspectos da sua vida. Mas sem Ele, nós não podemos fazer nada. Eu fui criado com umas palavras assim, você não tem amigos. Não existe amigos. Seu amigo é sua mão. Uma para contar dinheiro e outra para limpar. Então eu fui criado num contexto que não tinha amigos. E quando você encontra Cristo, cara, você vê que Ele tem muitos filhos. E você tem muitos irmãos. E é diferente viver com esses irmãos, né? Muito. Ter um amigo do teu lado, ora com você, parceiro de oração, parceiro ali de uma leitura bíblica, de um compartilhamento. Tem gente que não quer viver com outras pessoas, né? Quer viver isolado. Mas o Senhor não chamou você para viver isolado. Não chamou o Alexandre para viver isolado, o Fernando para viver isolado. E a diferença de alguém isolado é alguém que é uma presa fácil, né? E alguém que está junto com irmãos é diferente, né? É uma brasa junto com o outro, que no braseiro vira uma fornalha. Tem outro ponto também interessante, Fernando, que quando eu comecei a me aproximar muito de Cristo, tava com Cristo já, Deus estava fazendo muitas coisas. Eu lembro que eu tava no carro, eu falei, pai, vamos ali. Tava o meu irmão dirigindo e meu pai do lado, eu tava no banco de trás. E eu tava, Senhor, onde que tem uma montanha aqui em Sinop? Queria falar com eles, né? E aqui não tem, aqui é plano.
Eu lembro que nós estávamos na rodovia, assim. Falei, vamos ali, dar uma volta. Nós estávamos na rodovia. Aí eu bati o braço assim, nos ombros dele. Falei assim, preciso falar algo pra vocês. A partir de hoje, eu não vou ser mais um cristão comum. De só sentar domingo no banco. Eu vou me aprofundar em Cristo. Porque Cristo estava fazendo os convites pra mim me aprofundar. Eu sabia que Deus estava me levando em algo que era muito... Eu falei assim, eu vou falar pra vocês, eu vou me aprofundar, eu não vou ser mais um cristão de banco. Nem mim, o inimigo não toca. Nem mim, o inimigo não toca. Mas deixa eu falar pra vocês, estejam firmes com Cristo. Por quê? Nem mim ele não toca, mas em vocês, infelizmente é assim. Vocês têm que estar com Cristo, se vocês não tiver, e eu não vou parar de fazer as coisas que Ele está mandando eu fazer por causa de vocês. Eu amo muito vocês, mas a partir de hoje eu não vou ser um cristão mais comum. E aí, cara, eu comecei a dizer sim para Deus. Comecei a buscar Ele de uma forma, a verdade, não foi nem eu, Ele que veio trazendo. Eu lembro a Larissa Lopes, é uma profetona. Ela não sabe o tanto que ela foi bênção da minha vida e ela é. Eu amo a vida dela. Ela é uma profetona, cara. Lembro que, não sei como, mas eu entrei em um grupo que ela tava fazendo e ela incentivou eu a orar demais, cara. Eu só passei por pessoas que mandaram eu orar, buscar Jesus, cara, e da forma correta. E ela foi uma dessas pessoas. Amém. E eu lembro que na porta, assim, da igreja, um dia ela olhou pra mim, ela apontou o dedo dela, aquele dedo de profeta que é gigante, no meu rosto. Ela falou assim, há uns 4 anos atrás isso. Ali, deixa eu te falar algo. Tem amigos que mandam você calar a boca. Tem amigos que façam você ficar quieto. Tem amigos que quando você estiver indo pra algum lugar, ele falar pra você não ir, você não vai. É muito fácil subir em algo, chegar em algo, mas é muito mais fácil você cair. Aí, cara, eu me aprofundei de uma aliança com o Caleb, assim, com os amigos que é surreal, assim, o Caleb, tem hora que ele fala, Lê, não vai, eu pá. Então, um conselho pra vocês. Tem amigos que mandam você calar a boca, ficar em silêncio, quieto. Tem amigos que tocam na sua vida, cara. Eu tenho 2 ou 3, Fernando, que é a melhor coisa da vida, cara. Muito mais do que pessoas que tocam no seu profundo interior que nem você mesmo sabe. O Caleb é dessas pessoas. Amém. É daqui pra lá e de lá pra cá. É ferro afiando ferro, cara. Amém. Mas Cristo estando no centro, tudo se resolve. Tudo com amor. Amém. Então, defina aí essa importância de ter amigos aí para quem está assistindo. Existem vários tipos de amigos. Amigos de comunhão, de você sentar, mas existe um lugar que você possa ser vulnerável. Eu acho que você precisa de um lugar de vulnerabilidade, onde você consegue colocar o seu coração, a parte vermelha, mas a parte escura também. Eu acho que você, pastores, líderes que vão escutar isso aqui, que eu sei que vai escutar, vocês não são super-heróis. Tenha pessoas, cara, pra tocar na vida de vocês. Vocês que são ovelhas, toca na vida de seus pastores. Relembre ele dos evangelhos. Por que que ele está, por que que ele foi chamado. Tudo com amor, não é pra expor ninguém. E tem amigos, cara, onde você pode ser vulnerável, se abrir, confessar pecado. Mais do que confessar pecados, confessar tentação, cara. Vai falar muito confessar pecado, mas só confessa pecado quem não confessa tentação. É melhor confessar tentação do que pecado. Isso aí. E eu tenho essas pessoas. Amém. Eu tenho essas pessoas, cara. Tenho essas pessoas. A Larissa Lopes me incentivou e eu fui para um curso teológico onde é completamente isso.
E aí eu vi que é uma realidade onde nós podemos viver. Que é um relacionamento de aliança. E o relacionamento de aliança vem das duas partes, não depende só de mim. Depende de um acordo meu com o Fernando, ele precisa aceitar também. Então, se você já caminha muito tempo com uma pessoa, chama ele para ser um amigo mais profundo, de tocar na vida de um do outro. Amém. Porque relacionamento de aliança é um acordo entre duas pessoas, é tipo um casamento, um diz sim, outro diz sim. Se um diz sim e o outro não, vai pesar e você vai cansar. Aí não dá certo. Aí não dá certo. Maravilha, rapaz. Quero te agradecer pelo papo. Parece que não, mas ó, voa. Contou um pouco da experiência com Jesus, do perdão, de ter amigos, da experiência de profundidade, das palavras que recebeu. Amém, meu irmão. Que Deus continue te abençoando. E obrigado por ter aceito o convite de bater esse papo aqui, contar um pouquinho da sua vida. Sei que foi pouco, tem muito mais para contar, mas nós marcamos uma outra oportunidade, um outro bate-papo. Amém. E a pessoa que vem aqui, ela é convidada a fazer uma oração final, então eu gostaria que você pudesse orar para quem está assistindo, liberasse uma palavra de Deus aí para quem está assistindo, em nome de Jesus. Amém. Se você ficou assistindo até agora, não sei como tá a sua vida, se você tá com uma corda na mão, que daqui a pouco já vai se suicidar. Mas você já tentou de tudo, já tentou com todas as forças do seu braço. Queria convidar você a entregar a sua vida diante de um homem chamado Jesus Cristo. E descansar diante disso. Já que você vai tirar a sua vida, já que você sempre recebeu palavras que você não presta, tem um homem que fala que você é amado, filho. Entrega a sua vida para Cristo e se deleita diante dele. E deixa que ele faz essas coisas. Vou orar então agora. Jesus, eu oro que as pessoas que escutar esse podcast, está escutando agora, a vida dela seja transformada como a minha. Como o Senhor disse para mim, eu oro que os olhos do coração, os olhos espirituais dentro dessa pessoa se abram, os ouvidos se abram para ver quem Tu és. Como um dia eu tive uma visão do homem de branco passeando, que eles possam ver Yeshua passeando. Com a glória do Senhor, a luz que é mais do que o sol. A minha oração é: abra os olhos do coração dessa pessoa, dessa filha e filho do Senhor, para ter um verdadeiro encontro com o Senhor. E que o primeiro mandamento venha estar em primeiro lugar. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Meu irmão, mais uma vez, Deus abençoe sua vida, viu? Que você continue aí firme e forte, sempre aí no caminho do Senhor, liberando palavras, sendo um homem de Deus, tendo amigos e sendo amigo também. É um privilégio, obrigado por ter lembrado pelo convite. Muito obrigado, Fernando, e o Fernando que está ali atrás. Amo a vida de vocês, que isso aqui seja um canal de bênção para muitas pessoas. Amém. Você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa. Deus abençoe.